Eu sei, para muitos parece que é o final do ciclo de alta de cripto, o Bitcoin ele mal se mexe, o Ethereum está ofuscado aí por suas correções e as altcoins seguem um padrão de bear market de quedas cada vez maiores. E para piorar, o mundo acabou de ser surpreendido com o maior tarifaço da história dos Estados Unidos, um movimento liderado por Trump que está sacudindo bastante a economia global, com tarifas que começam como base em 10% e impactam mais de 100 países. E nesse momento é natural que você esteja se perguntando, ainda vale a pena continuar no mercado cripto ou será que chegou a hora de sair de vez desse mercado e esperar por mais correções? Mas antes de tomar uma decisão precipitada, respira fundo, porque nesse vídeo eu reuni os dados mais importantes desse momento, analisei o impacto desse cenário geopolítico nas criptos e principalmente eu preparei um guia de como você pode sobreviver a esse mercado e até se posicionar melhor neste momento do ciclo. Por isso vamos juntos aqui entender o que está acontecendo e o que pode vir pela frente nas próximas semanas. E eu só peço para você o seu like agora nesse início de vídeo. Então vamos lá. O contexto atual é o seguinte, olhando para o mercado tradicional primeiro, para o S&P 500, hoje tivemos uma saída de mais de 2 trilhões de dólares aí do mercado de ações americanos. Empresas de tecnologia sofrendo bastante com correções, e o S&P 500 ele renova novas mínimas, buscando aquele suporte que nós tínhamos conversado algumas semanas atrás. Este é um suporte bem importante, ele fez um pivô de baixa e aparentemente ele ainda pode entregar mais correções se nos próximos dias ele não recuperar este suporte aqui. Além disso, temos o índice das Small Caps, o Russell 2000, que também entra oficialmente no território de bear market pela primeira vez desde 2022. Então o mercado de small caps dos Estados Unidos já está em cenários e contexto de bear market. Então aqui eles já estão corrigindo bastante. Mais uma coisa que preocupa bastante investidores e também aqueles que estão em mercado de risco e de tecnologia, como por exemplo o mercado cripto. Ainda dentro desse contexto, olhando primeiro para o mercado tradicional que tem alta correlação com o cripto, também vemos aqui os títulos do Tesouro de 10 anos caindo cada vez mais. Isso significa que a liquidez da maior parte do mercado está indo para coisas seguras, como por exemplo títulos de renda fixa de longo prazo, que tem uma relação inversa, quanto mais está sendo comprado, mais as taxas dele caem, se reduzem, e também ouro e prata, Os investidores estão correndo para isso, o que mostra aí que eles estão procurando ativos de segurança. Esse é um cenário que sim traz muita incerteza e provavelmente muitas pessoas estão com medo nesse momento e muitas vezes elas fazem besteira com esse sentimento. Só que surpreendentemente ou não, no mercado cripto, como a gente já teve correções desde o início do ano, desde fevereiro ele vem corrigindo, principalmente olhando para Bitcoin, esquecendo pouco as altcoins nesse momento, ainda estamos dentro de um padrão de ciclo de alta e o Bitcoin está ainda dentro deste canal saudável de alta de médio prazo. Então essa é uma correção natural por enquanto, tá bom? E ainda de forma mais surpreendente, ainda diferente do S&P 500, diferente do Russell 2000, na verdade ele corrigiu muito pouco frente ao restante do mercado. Isso já indica que não temos mais tanta pressão vendedora aqui no mercado cripto, principalmente no Bitcoin. Já no mercado de altcoins, olhando aqui para o Total 3, ele ainda segue em plena tendência de baixa e nós podemos ver as altcoins corrigindo ainda mais. Só que ainda ela não voltou para este fundo e ainda eles estão se segurando aqui também. De certa forma, as altcoins já estão muito subvalorizadas, só que elas ainda não tiveram uma inversão de fato nessa tendência de baixa e ainda podem corrigir mais. Mas na minha opinião, como o mercado cripto ele já estava corrigindo há mais tempo, e ele teve quedas maiores, agora a pressão vendedora não é tão grande quanto está sendo no mercado tradicional, como no S&P 500, no Russell 2000 ou em outras empresas que também são muito mais afetadas por tarifas, que tem essa correlação também. As empresas americanas são afetadas por essas tarifas também, porque tem muitas empresas com fábricas e produções no exterior, fora dos Estados Unidos, Por exemplo, a Apple, a Nike também tem bastante produção fora do país para fazerem os seus produtos e sofrem com as tarifas. Então, por isso, muitas empresas do mercado tradicional corrigiram, mas as criptos não sentiram tanto assim o impacto dessas tarifas neste momento. E isso já é um ponto positivo para nós e até um ponto positivo para aqueles que estão posicionados principalmente em Bitcoin, porque de certa forma esse foi um ativo que caiu menos do que o resto do mercado, principalmente o mercado de ações americano. Outra questão é olhando para onde está a liquidez do Bitcoin. Desde aquele momento que ele corrigiu de janeiro até março, até agora, em abril, ele ainda segue nesse período de correção, o Bitcoin ele caiu 30%. E aqui nós vemos que ele já limpou os apostadores de alta, que tinham bastante gente apostando em alta aqui, e agora tem uma enorme concentração de liquidez acima dos 96 mil dólares. Então, uma vez que o Bitcoin chegar acima de 96 mil, ele rapidamente vai buscar os 109, 110 mil dólares, porque vai ter bastante gente para ser liquidada aqui que está apostando em baixa.
As corretoras, os institucionais vão querer fazer esse movimento, hora ou outra, não sei se vai ser agora em abril, se vai ser em maio, junho, ainda não sei, mas tem bastante dinheiro aqui para as corretoras ganharem. E eles naturalmente vão querer liquidar essa galera que está apostando em baixa hora ou outra. Só que para isso acontecer, nós precisamos ter maior clareza no contexto macro, porque os institucionais, as corretoras, usam essas notícias que são positivas ou negativas, usam esse contexto positivo ou negativo para manipular ou para cima ou para baixo os preços. Então, já olhando aqui para o curto prazo, o Bitcoin ele tem alguns preços que são chaves para sabermos se ele vai ter mais correções ou se ele vai começar a ter altas mais fortes. Se o Bitcoin ele fizer um movimento em que ele consiga romper a região dos 89 mil, testar ela como suporte, ele pode vir buscar aqui os 96 mil, que vai ser a região mais importante para ele romper. Para isso acontecer, o cenário precisa de maior clareza. E rompendo aqui os 96 mil, testando como suporte, aí sim ele pode ir lá buscar os 110 mil dólares. Só que esse não é um movimento que acontece em linha reta, né? A gente vai ter bastante ruído até esse movimento acontecer. Então este é um cenário de alta. Para ele acontecer, o Bitcoin precisa romper os 89, testar como suporte, para depois buscar os 96, testar como suporte para buscar os 110 mil dólares. E esse é um cenário mais bullish para o mercado. Já um cenário um pouco mais pessimista é se o Bitcoin ele retornar aqui abaixo dos 78 mil dólares, ele tenta recuperar e não consegue, testa como resistência, aí o Bitcoin ele vai buscar a região dos 72 mil dólares por unidade. Esse é um cenário mais bearish. O que ele não pode fazer é cair abaixo dos 72 mil, porque aí sim a gente perderia a estrutura de alta aqui de longo prazo do Bitcoin, e aí ele entraria em um cenário de bear market. Só que isso está mais difícil de acontecer neste momento também, porque a pressão vendedora do Bitcoin já se esvaiu, né? Não tem mais tanta pressão de venda assim. E uma coisa muito importante de fazer agora é controlar as emoções e olhar para aqueles que ganham dinheiro de fato estão fazendo, né? As sardinhas, no geral, elas vão de acordo com a manada, vão de acordo com as notícias e geralmente as sardinhas perdem dinheiro no mercado, compram topo, vendem fundo. Já as baleias costumam acertar aí quando comprar, que são os fundos do mercado, e quando vender, que são os topos do mercado. Então, nesse momento, o ideal é você esquecer as notícias negativas, esquecer aí o que você está sentindo, o seu sentimento de medo ou o seu sentimento de incerteza, e focar aí nos dados e nas informações. Se nós puxarmos aí um dado on-chain do Bitcoin e como que está as posições das baleias nos últimos 30 dias, nós podemos ver que tem períodos que elas estão vendendo em massa, né? Que nós vivemos esse período, inclusive de novembro até março, foram períodos de grande venda em massa, né? Principalmente no mês de janeiro, que foi quando o Bitcoin atingiu seu topo dos 109 mil dólares. E agora nós temos uma inversão nesse gráfico, ou seja, as baleias voltaram a acumular Bitcoin e voltaram a fazer compras de Bitcoin. Ainda não estamos em períodos de compras tão fortes como, por exemplo, lá em julho e setembro do ano passado, mas já vemos uma inversão nesse gráfico, ou seja, as baleias estão comprando, enquanto muitas sardinhas vão vender nesse momento de novo. Então por isso que eu falei, a gente tem que ignorar nossa emoção e seguir os dados. E os dados mostram que as baleias voltaram a acumular bem nesses últimos meses aí, de março para agora. E se nós puxarmos no histórico aqui desse gráfico, podemos ver, né, que nesses momentos de pico de acumulação de baleias, geralmente são regiões de formação de fundo do Bitcoin. Foram ótimos pontos de entrada também para nós que somos sardinhas, meras sardinhas do mercado. Esse outro gráfico ele mostra as ondas aí de distribuição ou detenção do Bitcoin. Basicamente, há quanto tempo os investidores estão segurando as suas moedas. E com ele podemos ver os investidores de longo prazo, o que eles estão fazendo com suas moedas, e os investidores de curto prazo. Quanto maior o pico aqui dos gráficos, mais movimento teve de Bitcoin. Principalmente as regiões de cor mais clara, teve mais movimento de Bitcoin de curto prazo. Então aqui no pico de 2013, nós chegamos no movimento de 92%, aqui foi topo de mercado. Em 2018, no topo também, chegamos em 85%. Em 2021, nos topos aqui, né, do mercado, chegamos na região de 74%, principalmente no primeiro topo aqui do Bitcoin. Agora, nós estamos aqui na região dos 52%. Esse é o nosso pico, quando o Bitcoin ele bateu ali a região dos 109 mil dólares em janeiro. E até agora a gente teve uma leve queda e uma leve correção. Bom, e o que isso significa? Em mercado de alta, nós vemos um aumento de detentores de curto prazo, que são essas cores, que são as cores claras, pois mais pessoas estão comprando e movimentando o Bitcoin. Já nos mercados de baixa, nós vemos as cores escuras ficando mais predominantes do que as claras, e uma grande queda nas cores claras. Isso porque aqueles
aqueles investidores que são mais experientes e seguram seus bitcoins nos momentos certos e aumentam a quantidade de bitcoin nos momentos corretos, está aumentando. E no ciclo atual, se nós puxarmos aqui o curto prazo, nós vemos uma quantidade menor de novos compradores de bitcoin em comparação aos ciclos anteriores, o que já indica que menos capital novo entrou no mercado do que nos ciclos anteriores, porque nós estamos aqui em 52%, enquanto nos outros bateu 74%, 85% e 92%. Isso sugere, de certa forma, que a adoção e o crescimento do Bitcoin está desacelerando aos poucos no termo de novos investidores, do varejo principalmente. Só que nas cores mais escuras ainda temos bastante e uma quantidade relevante de holders, aqueles que vão segurar para médio e longo prazo. Ou seja, isso daqui já indica que nós possivelmente passamos por um primeiro momento de euforia já, quando ele bateu os 52% nesta região, e agora ele já está corrigindo e voltando para regiões saudáveis de acumulação. Neste ponto em que o gráfico se encontra agora, foi um ponto muito bom de acumulação durante um ciclo de alta. Então, por exemplo, lá em 2021, nesta fase aqui, foi pré a segunda grande pernada de alta do Bitcoin. No ciclo de 2017 e 2018 também, neste patamar, foi a região pré segunda grande explosão de alta do Bitcoin. Em 2013 também, essa região foi pré-explosão da segunda pernada de alta do Bitcoin. Isso significa que agora teremos a segunda grande alta do Bitcoin? Não necessariamente, mas os dados indicam que nós estamos aí ainda na metade do ciclo, ainda tem mais coisa por vir e a fase de euforia máxima ainda não chegou. Só passamos por uma leve euforia lá de novembro até janeiro. Esse é um outro indicador que mostra que a demanda do Bitcoin ainda está sendo sustentada. Então existe ainda bastante demanda por Bitcoin, mesmo depois dessas correções e que o Bitcoin ele ficou mais estagnado. Então aqui é um período pré-aprovação dos ETFs, e esses picos aqui no gráfico amarelo foram depois da aprovação dos ETFs, que aumentou bastante a demanda compradora por parte de Bitcoin via ETF. Nós vemos que quando o Bitcoin bateu aí o seu topo de $109 mil, a demanda estava lá em cima, ela sim teve uma queda e uma correção, mas agora ela já voltou. Isso indica que a demanda por Bitcoin ainda está sendo sustentada, ou seja, os institucionais ainda têm interesse, ainda tem pessoas com interesse em comprar Bitcoin. Diferente de quando nós realmente entramos numa fase de bear market, onde o interesse ele vai lá embaixo. Apesar do medo, do baixo interesse nesse momento, a gente ainda não está em níveis de bear market, porque o interesse ainda é bem alto nessa região. Já no bear market, olha onde chega o gráfico aqui, numa região bem baixa de interesse mesmo, pouquíssimo interesse por compra de Bitcoin. E agora nós estamos aqui em pico ainda. Para manter a estrutura de alta no Bitcoin, para que ele tenha novos recordes históricos de preço, a tendência de médio e longo prazo, ela precisa que esse fluxo de compra e demanda continue. Não pode cair mais, senão aí sim a gente estaria entrando em cenários aí de bear market. Nesse gráfico podemos ver a relação dos investidores de curto e longo prazo, e quanto eles estão com lucro em seus portfólios. Quando nós estamos acima de 90, geralmente o Bitcoin ele forma topo, como foi em janeiro, ou seja, mais de 90% dos investidores estão com lucro nas suas carteiras e a chance do Bitcoin corrigir é bem alta. Já quando temos a maioria numa região abaixo dos 50%, abaixo desta linha aqui que eu tracei, isso costuma sinalizar fundo do mercado e fundo do Bitcoin, porque quem já iria vender já vendeu, abrindo oportunidades aí para novas compras. E podemos ver aqui no próprio preço do Bitcoin, nos momentos que chegamos nesta região aqui abaixo dos 30%, o Bitcoin estava formando fundo. Isso foi aqui lá em outubro de 2023. Isso aconteceu novamente entre julho e outubro de 2024, Essa região aqui chegou lá nos 20% novamente, até um pouco abaixo dos 20%. Bitcoin novamente estava formando fundo para entregar novas altas. E agora voltamos para essa fase aqui onde menos de 30% do mercado está realmente com lucro. E pode ser sim onde o mercado ele forma fundo dessa correção. Agora eu quero mostrar para vocês o indicador mais importante de todos, porque lembra, a gente não pode tomar decisões baseadas em emoção, a gente tem que tentar tomar as decisões baseadas em dados. Mas antes eu quero fazer um convite para você. Nos dias 7, 9 e 11 de abril eu estarei fazendo um evento gratuito que é a Semana Rico com Cripto. Nessa semana eu quero te mostrar como aproveitar essa última grande alta do mercado cripto de 2025 antes da entrada do bear market e aprender a se posicionar da forma correta neste momento que exige muito gerenciamento de risco e também gerenciamento de emoções. Então são 3 aulas e eu convido você para as 3, que é gratuita, e depois das aulas vamos fazer a abertura da turma do RCC, que é o meu treinamento completo de cripto. Para você participar da semana é só escanear o QR Code que está aparecendo aqui do lado ou clicar aqui no primeiro link da descrição. Agora falando desse indicador que ele é muito importante, o Bitcoin ele costuma responder muito bem à liquidez. Quanto maior a liquidez no mundo, mais o Bitcoin tende a subir.
Quanto menor a liquidez no mundo, mais o Bitcoin tende a cair e às vezes até entramos em bear market nestes períodos. Então podemos puxar aqui, em períodos de bear market nós temos uma liquidez até relativamente negativa aqui na questão do Bitcoin. Então isso daqui é indicado como saída de liquidez do mercado cripto e também do Bitcoin, que foi inclusive o bear market lá de 2022. Já num ambiente de baixíssima liquidez, é um momento onde o Bitcoin ele está já se recuperando em seu valor, só que ele ainda não entregou nenhuma alta explosiva, mas é uma ótima região de acumulação. Já quando temos uma alta na liquidez e picos de liquidez, o Bitcoin costuma entregar altas fortes e até formar o seu primeiro topo nestas fases aqui. Então o Bitcoin ele já formou um topo, que foi neste grande pico de liquidez em 2024, e o segundo topo que foi neste outro pico de liquidez de novembro até janeiro. Foi nesta fase que o Bitcoin chegou nos 109 mil dólares. Agora nós temos um baixo pico de liquidez, ou seja, essa é uma região que costuma ser um fundo do Bitcoin também. Aqui em 2024 foi uma região de formação de fundo, que foi pré-explosão de alta, e novamente nós estamos em mais uma região de baixa liquidez, onde o Bitcoin corrigiu 30% e está agora lateral. Isso quer dizer com 100% de chance que é o fundo do mercado? Não necessariamente, mas os indicadores mostram que estamos numa boa fase de acumulação e que nada indica para bear market ainda. Bom, com tudo isso que eu falei, tudo parece mais positivo do que negativo, mas a gente não pode ficar enviesado também apenas em coisas positivas. Eu vou mostrar algumas questões que são negativas para a nossa alta explosiva a partir de agora. Primeiro ponto é relacionado à macroeconomia, que é a curva de juros que estava se invertendo e agora ela está reinvertendo, ou seja, voltando a cair. Qual que é o maior problema aqui? As taxas de títulos de curto prazo, como por exemplo títulos de 2 anos aí de renda fixa, estão com taxas maiores do que aqueles de longo prazo. Essa inversão ela sinaliza que o mercado espera uma desaceleração na economia ou até uma recessão, já que os investidores estão aceitando juros menores no longo prazo e antecipando cortes aí do Fed devido aos riscos de crise lá nos Estados Unidos. Historicamente, essa reinversão dos juros pode ser um padrão que antecipa uma recessão. Por isso também isso aqui traz um pouco de cautela para os próximos meses, mas também vale lembrar que isso pode estar enviesado pela questão das tarifas do Trump, que estão sim afetando o curto prazo do mercado e podem até afetar o médio e longo prazo se elas persistirem. A questão agora é por quanto tempo essas tarifas vão persistir e como que vai ser a resposta dos outros países com relação às tarifas do Trump. Pode ser que a gente tenha um efeito secundário, porque todo mundo está olhando para o lado negativo, mas pode ter um efeito positivo essas tarifas, onde os países, eles reduzem as suas tarifas contra os Estados Unidos e os Estados Unidos voltam a reduzir tarifas contra esses países. E nisso a gente tem um ambiente com menor inflação. Já por outro lado, com essas tarifas dos Estados Unidos, se esses países manterem as tarifas ou até aumentarem contra os Estados Unidos, aí temos um ambiente de maior inflação e isso vai ser mais negativo ainda, dessa forma que indica maiores chances de recessão. Outra coisa negativa é a própria Nasdaq, porque se a gente puxar aqui este gráfico, nós vemos o Bitcoin com relação à Nasdaq uma alta correlação. Nos períodos em que o Bitcoin lateralizou, Nasdaq estava lateralizando também. Nos períodos de alta do Bitcoin, a Nasdaq também estava em períodos de alta. Naquelas fases de correções do Bitcoin, Nasdaq também estava corrigindo. Nas fases de renovação de máximas históricas, o Bitcoin até teve um delay, onde ele corrigiu, perdeu correlação aqui, mas depois voltou com a correlação e formou máxima histórica. A Nasdaq está corrigindo forte agora e o Bitcoin também corrigiu forte, mas ainda não seguiu a Nasdaq por enquanto. Então, embora com essas tarifas, as tarifas não impactam diretamente o Bitcoin, porque ele não é tarifado, não tem nada a ver com a questão de tarifas, isso tem um impacto secundário, justamente porque o preço do Bitcoin também está relacionado à especulação da economia americana. Se a economia for de mal a pior, o preço do Bitcoin tende a ter novas correções, assim como a Nasdaq já está tendo essas correções. Então, essas incertezas políticas associadas ao Donald Trump e às tarifas e possíveis mudanças regulatórias com instabilidade fiscal, onde o mercado não tem clareza do que vai acontecer no futuro, isso gera bastante medo em investidores e cria essa volatilidade de curto prazo que dificulta uma valorização consistente do Bitcoin. E isso mostra que mesmo com essa alta adoção que está crescente sim no Bitcoin, ainda não conseguimos ter total clareza de uma alta e afirmar com 100% de certeza que o Bitcoin realmente vai subir por causa dessa questão macroeconômica, onde os mercados tradicionais já estão sofrendo bastante, mas o Bitcoin ainda não caiu tanto assim agora nessa semana de tarifas. Após a divulgação das tarifas no dia 2 de abril e tarifas sendo maiores do
que o esperado pelo mercado, porque a maioria acreditava que seria em 10%, mas a base das tarifas foi de 10% para os países. E aqueles que taxam mais os Estados Unidos tiveram basicamente a metade das tarifas aplicadas a eles, ou seja, acima dos 10% e acima do que o mercado esperava. Nós tivemos aquele período de liquidação bilateral e, inclusive, se olharmos dentro lá do Polymarket, né, aquele site que até conseguiu prever, antecipar a eleição do Trump, nós temos uma chance maior de recessão neste momento, com 47% de chance, onde em março nós estávamos ali em 35%, e agora isso daqui disparou para quase 50% de chance de recessão. É claro que isso daqui ainda não diz muita coisa se realmente teremos recessão, e será que essa, aí fica a minha pergunta, é a recessão que todo mundo já sabia que iria acontecer, todo mundo previu? Porque geralmente recessões acontecem quando ninguém percebe isso, poucas pessoas percebem, mas agora a massa, as sardinhas estão prevendo a recessão. Será que ela realmente vai acontecer? Mas por enquanto aqui as chances de recessão aumentaram bastante. Para finalizar as datas mais importantes para nós, com relação a corte de juros estão ali no dia 18 de junho e também 30 de julho. Provavelmente o corte pode vir em uma dessas duas datas aqui. O mercado já precifica um corte de juros no dia 18 de junho. Vamos ver como que as próximas reuniões vão vir, né? Como que o Federal Reserve vai lidar com essas tarifas e com relação à inflação que elas vão gerar lá no país. Por enquanto eu sigo com base nos dados e ainda sigo bullish com o mercado cripto, por mais que essa alta ela pode ser adiada, né? Eu achei que a alta seria em abril, pode ser que ela aconteça só mais para frente. Mas nós ainda estamos no início do mês e apesar de toda essa instabilidade recente, não estamos nem um pouco diante do final do ciclo de alta de cripto. Mas sim, estamos numa fase que exige bastante paciência do investidor e um controle emocional e um gerenciamento de risco bem grande. Isso não é novidade em cripto e não é novidade no mercado de renda variável. Mas como eu mostrei ao longo do vídeo, os fundamentos continuam sólidos. As baleias, grandes investidores e os investidores de longo prazo, eles voltaram a alocar capital em Bitcoin. Os cortes de juros aí do Federal Reserve eles já estão no radar para a metade desse ano, ou em junho ou em julho desse ano o primeiro corte, e ainda temos um segundo corte que ainda não dá para saber quando será, mas pode ser em outubro deste ano. E assim, mesmo com essas incertezas que as tarifas do Trump trouxeram, existe uma janela aí clara de oportunidade para quem está bem informado e sabe se posicionar. A verdade é que a macroeconomia sim está pressionando os mercados, mas isso não anula o amadurecimento aí que o mercado cripto já teve e que pode sim surpreender de forma positiva nos próximos meses. E se você deseja seguir uma estratégia racional, como a que discutimos aqui, comprar o Bitcoin com mais força aí na região dos $78 mil, quanto mais próximo você conseguir comprar desta região, melhor será o seu preço médio, melhor será o seu aporte. Porque muitas coisas indicam que $78 mil é muito próximo do fundo dessa correção, ou até mesmo pode ser o fundo da correção. Já naquele cenário mais pessimista que eu apresentei, né, se o Bitcoin ele perde os 78 mil, testa como resistência e ele busca patamares menores, tentar comprar na região dos $72 mil, aí seria uma ótima região de compra. Para aqueles que já fizeram compras no final do mês de fevereiro e durante todo o mês de março, vale a pena aí voltar a acumular caixa, porque se o Bitcoin buscar essas regiões, você vai ter dinheiro para comprar mais barato. Para aqueles que ainda estão criando posições no Bitcoin, essa já é uma ótima região de acumulação. Abaixo dos $85 mil já é uma ótima região de compra de Bitcoin. E quanto mais próximo de 78 você comprar, melhor. Para colocar essa estratégia em prática e com segurança, é fundamental operar através de uma corretora confiável, robusta e eficiente. Por isso que eu utilizo e recomendo a Crypto.com. Ela é parceira do canal, eu utilizo ela já há muitos anos, desde o ciclo passado, ela passou por todo o período de bear market. É uma plataforma com taxas competitivas e tem um ecossistema completo aí para o investidor. Ela oferece aí sistema de corretora, tem cartão também que você pode pedir e solicitar, né? Por exemplo, este daqui que eu utilizo aqui no meu Apple Pay. E se você deseja investir através dessa corretora que entra dentro daquela questão do imposto de renda das corretoras nacionais, você pode utilizar ela e clicando aqui no link da descrição. Ao utilizar a corretora, você também estará apoiando este canal e me ajudando bastante. Se esse conteúdo trouxe clareza para você, considere se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like, que isso ajuda demais o meu trabalho. Deixe também o seu comentário aqui embaixo. Qual é a sua leitura do momento? Está comprando, esperando ou acumulando caixa, buscando preços menores? Agora, dupla, nos vemos no próximo vídeo e acredite, o ciclo ainda não terminou. Ele apenas está passando por um momento que é natural dentro do ciclo de alta. Então te espero aqui neste vídeo que você também pode gostar. Falou!